Este é o nosso sexto e último encontro da série Desigualdade de Raça e Gênero no Mundo do Trabalho. Se você perdeu os outros encontros, não tem problema. Está tudo no site da ONU Mulheres ou no canal TV MPT. Mas esta é uma boa hora também de rever algumas ideias que a gente já tratou, não é? Nos encontros anteriores, nós falamos bastante sobre as desigualdades e suas consequências no mercado de trabalho, em particular para as mulheres negras. Mas é claro que há iniciativas que devem ser celebradas e expandidas, exemplos de políticas públicas e de iniciativas criadas a partir da mobilização da sociedade e das empresas. É hora também de ver algumas boas práticas no nosso país e no mundo para inspirar ainda mais a nossa ação. Então, além de recapitular um pouco do conteúdo dos encontros anteriores, é sobre isso que a gente vai falar. Boas práticas de promoção da igualdade de gênero e raça no trabalho. A desigualdade social é uma construção antiga no Brasil, que tem como seus pilares principais as desigualdades de gênero e raça. São elas que seguram todo um sistema perverso que se reproduz também no mercado de trabalho. Reformar esses edifícios e construir um país em bases mais justas é algo que demanda a articulação de uma série de ações. Tudo tem que começar com a definição de políticas socioeconômicas mais equânimes, que levem a uma estratégia de desenvolvimento que inclua todas e todos. Com essa estrutura sólida, será possível realizar ações concretas que mudem o perfil do ambiente de trabalho e, em paralelo, outras políticas públicas para sustentar toda essa transformação. Para superar as desigualdades de gênero e raça no mundo do trabalho, é preciso incentivar a criação de postos de trabalho de qualidade. Mas só o crescimento da demanda por mão de obra não é suficiente. É necessário que isso esteja ligado a medidas que garantam o acesso igualitário de mulheres e homens, negros e brancos, às oportunidades de emprego. Além disso, nos últimos anos, tem ocorrido um processo de crescimento da precarização do trabalho. Os rendimentos caem e a jornada aumenta, assim como a informalidade. Essa deterioração não afeta a todos da mesma forma. De novo, quem mais sofre são os grupos mais vulneráveis. É por isso que, para a promoção da equidade no trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, fala da importância de um conjunto de políticas com duas vertentes. São as chamadas políticas passivas e políticas ativas. As políticas passivas são aquelas que dão algum rendimento durante o período de desemprego ou de busca de emprego. Por exemplo, o seguro-desemprego ou as aposentadorias antecipadas. As políticas ativas incluem medidas de apoio à integração no mercado de trabalho. Em geral, elas têm como foco grupos que enfrentam maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Alguns exemplos são programas de criação de empregos, de incentivos à contratação, atividades de formação profissional e treinamento e serviços de intermediação de mão de obra. Os programas de assistência à procura de emprego costumam beneficiar as mulheres, especialmente as mulheres negras. Programas de capacitação para a inserção ou reinserção no mercado de trabalho também podem ter impactos positivos para mulheres e para a população negra. Mas, para isso, é preciso que busquem ampliar o acesso delas a setores do mercado de trabalho nos quais têm dificuldade de entrar. Isso ajuda a romper com a segregação ocupacional que mantém as mulheres e a população negra concentradas nos setores menos estruturados da economia, nos quais as ocupações são mais precárias e com remunerações mais baixas. Como parte de uma estratégia ampla de promoção da igualdade de gênero e raça no mundo do trabalho, os programas de ação afirmativa desempenham um papel central.
As ações afirmativas são medidas que têm o objetivo de corrigir os efeitos de práticas discriminatórias sobre determinados segmentos da população, no que diz respeito à sua inserção no mercado de trabalho. Isso inclui o acesso a ocupações com maiores rendimentos, os direitos de proteção social e as oportunidades de progressão funcional. Podem abordar, por exemplo, o estabelecimento de cotas, mas também estratégias específicas de divulgação e recrutamento, de contratação e promoção, ou medidas relacionadas às políticas de compras de produtos e empoderamento econômico desses segmentos da população. Aqui no Brasil, essa discussão é um pouco mais recente, mas em outros países, os exemplos de sucesso vêm de longe. O Canadá deu início em 1986 a um programa governamental de ação afirmativa que definiu 4 segmentos da população como grupos beneficiários: mulheres, indígenas, outras minorias raciais e pessoas com deficiência. As empresas e instituições têm a obrigação de informar as metas de curto e longo prazo para o aumento da representação desses grupos. Ainda no Canadá, um programa de compras do governo exige que empresas maiores que queiram pleitear contratos federais devem implementar um plano de igualdade com metas e cronogramas específicos. Isso acontece também nos Estados Unidos. Para prestar serviços ao governo federal, a partir de certo valor, mais de $50 mil, a empresa tem de adotar medidas de ação afirmativa e apresentar planos concretos de aumento da participação das mulheres em seus quadros. Dar prioridade de compra a empresas comandadas por mulheres também é algo que tem entrado cada vez mais na pauta das empresas. Em diversas partes do mundo, o estímulo à participação de companhias lideradas por mulheres nas seleções de fornecedores tem apresentado resultados concretos. Os retornos vão além do ganho de reputação e podem ser medidos também do ponto de vista financeiro, com o aumento da disponibilidade de fornecedores. Nos Estados Unidos, a Lei dos Direitos Civis de 1964 foi um marco importante com relação à promoção da igualdade de gênero e raça e uma resposta à grande mobilização popular que se espalhou pelo país no início daquela década. A lei abrange diversos aspectos da vida em sociedade, entre eles o mundo do trabalho, e proíbe a discriminação no emprego, seja ela por raça, cor, religião, sexo ou origem nacional. No Brasil, as ações afirmativas começaram a se tornar mais conhecidas a partir das cotas nas universidades. De modo geral, essas políticas compensatórias e de reparação muitas vezes não são entendidas por todos. As ações afirmativas são uma reivindicação antiga do movimento negro brasileiro para cumprir compromissos firmados pelo país na Conferência de Durban em 2001. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, foi a primeira universidade a implementar o sistema de cotas em seu vestibular. Apesar de existirem ações anteriores, esse foi um marco importante. A questão era, naquele momento, principalmente para as pessoas que são contra, que eram, muitas ainda são contra as cotas, era pensar quem tem mérito suficiente para entrar na universidade. Para entrar dentro de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, era necessário ter certos méritos e que então não importaria a cor de pele. O que é interessante é que justamente o que eles chamavam de mérito é o que hoje a gente chama, talvez, de privilégio ou de uma ideia, ou de vantagens econômicas. E por que essa preocupação tão grande com as cotas? É que elas vão incidir depois, não é? As cotas incidem diretamente sobre o mundo do trabalho, sobre a disputa no mercado de trabalho. Atualmente, as cotas garantem vagas a estudantes vindos de escola pública, com famílias de renda mais baixa e também para negros e indígenas. São uma política reconhecida como de sucesso para a interrupção do ciclo de exclusão e manutenção das desigualdades. Há também uma lei de 2014 que trata de ações afirmativas para a redução das desigualdades no mercado de trabalho, mais exatamente para os concursos públicos federais.
Essa lei reserva 20% das vagas dos concursos da Administração Pública Federal para candidatos e candidatas negros ou negras. Um exemplo de sua aplicação é a experiência do Ministério Público do Trabalho. Seus concursos destinam 20% de vagas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras. À medida que a sociedade se conscientiza da importância das temáticas de gênero, raça e diversidade, e graças também à mobilização dos movimentos sociais, várias empresas passaram a considerar essas necessidades em suas políticas de RH. Em 2020, um caso que teve bastante repercussão foi o processo seletivo do Magazine Luiza. A empresa criou um programa de trainee voltado apenas para pessoas negras. A reação do público foi dividida entre opiniões contrárias e a favor. Na internet, surgiram comentários de que isso seria um caso de racismo reverso, ou seja, uma medida contra pessoas não negras. Denúncias nesse sentido levaram o Ministério Público do Trabalho a se pronunciar. O MPT rejeitou as reclamações e deixou claro que a iniciativa não viola a legislação trabalhista e sim realiza um ato de reparação histórica ao estimular a igualdade de gênero e de raça no mercado profissional. Ouça o que diz a doutora Valdirene Assis, procuradora do Ministério Público do Trabalho, sobre os avanços e desafios nessa área. No enfrentamento ao racismo sistêmico ou estrutural, temos as políticas e ações afirmativas como ferramentas poderosas. Na educação, não obstante, ainda longe do real quadro demográfico nacional, a participação de universitários negras e negros teve elevação importante. No trabalho, essas medidas afirmativas também são relevantes, especialmente pela fala desses próprios universitários, que, apesar de excelente qualificação, alguns com mestrado, doutorado, pós-graduação, enfrentam grandiosa dificuldade de acessar o mercado de trabalho, de ingressar ou na progressão da carreira. Pensando em incidir positivamente nessa realidade, o Ministério Público do Trabalho instituiu um projeto nacional para a inclusão de universitários negras e negros no mundo do trabalho. Nesta caminhada, articula muitos parceiros, muitas instituições públicas e privadas, acompanha muitas empresas, escritórios de advocacia, agências de publicidade e tem observado uma adesão muito importante a essas políticas pelas empresas e uma mudança propriamente aí na gestão de pessoas, de muitos desses que acompanham o projeto do MPT. Em relação a políticas de emprego com enfoque de gênero, outro bom exemplo vem da Europa. É a Estratégia Europeia de Emprego. A iniciativa visa não somente garantir que mulheres e homens tenham as mesmas oportunidades para a inserção no mercado de trabalho. Também busca uma maior inserção das mulheres em setores e ocupações tradicionalmente masculinos. As Nações Unidas também têm se dedicado a promover iniciativas amplas de promoção da igualdade de gênero a partir da iniciativa conjunta da ONU Mulheres e do Pacto Global. Em 2010, foram lançados globalmente os Princípios de Empoderamento das Mulheres, ou WEPs. Os WEPs são um conjunto de 7 princípios orientadores para ajudar empresas a promover a igualdade e eliminar a discriminação no ambiente de trabalho, na cadeia de valor, no marketing e nas comunidades com as quais se relacionam. No mesmo ano, foi realizado o lançamento no Brasil, que é o país com o maior número de empresas signatárias globalmente, 525. A partir dos WEPs, várias iniciativas importantes surgiram no Brasil, impulsionadas pelo Programa Regional Ganha-Ganha. Igualdade de gênero significa bons negócios. Uma parceria entre ONU Mulheres, OIT e com financiamento da União Europeia.
O programa Ganha-Ganha atua junto ao setor privado para que empresas e demais instituições entendam suas responsabilidades em relação ao avanço da agenda da equidade de gênero e raça. Por meio de parcerias, também tem realizado treinamentos e mentorias para promover a liderança feminina e fortalecer o empreendedorismo de mulheres. Junto às empresas, foram realizados workshops para ações de combate ao racismo institucional, campanhas para prevenção da violência contra as mulheres e também de conscientização sobre a necessidade de redistribuir os trabalhos domésticos e de cuidados que ainda recaem majoritariamente sobre as mulheres, impactando a carreira delas. Também foram realizadas ações para que mulheres à frente de negócios pudessem enfrentar melhor a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. Somente em 2021, perto de 300 brasileiras participaram de cursos de formação que, entre outras coisas, deram ferramentas para que elas pudessem digitalizar seus negócios. O programa Ganha-Ganha atua com altas lideranças de algumas das mais importantes e maiores empresas do país para que entendam a importância de colocarem as mulheres no centro de suas estratégias de negócio e para que passem a fazer suas contratações de profissionais e redes de fornecimento com a perspectiva de raça e gênero. A adoção dos WEPs é uma jornada contínua que envolve diferentes etapas. A jornada começa com a implementação da ferramenta de análise de lacunas de gênero e envolve a elaboração, a implementação e o monitoramento de um plano de ação. E culmina com o reconhecimento das empresas por meio do prêmio WEPs. Em 2019, 61 empresas foram reconhecidas por suas ações pelo avanço da agenda de equidade de gênero. É muito importante ver exemplos no Brasil e no mundo sobre experiências que visam promover a igualdade de gênero ou de raça no mercado de trabalho. E como o tema vem ganhando destaque e se tornando medida para medir o valor das empresas que se comprometem com essa agenda. Mas o que o Brasil tem feito para criar políticas públicas que deem mais peso a essa transformação? Um marco importante das mudanças foi a denúncia encaminhada pelos movimentos sociais à Organização Internacional do Trabalho, OIT, em 1995, sobre o não cumprimento da Convenção número 111, que trata da discriminação em matéria de emprego e ocupação. Como resposta a essa denúncia, o governo federal deu início a um conjunto de ações para tornar efetivo o compromisso assumido pelo país ao ratificar a convenção. E foi também a primeira vez que o Estado brasileiro reconheceu oficialmente a existência de racismo no país. No início dos anos 2000, foram criadas a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Comissão Tripartite de Igualdade de Oportunidades de Gênero e Raça no Emprego e na Ocupação. Uma das iniciativas implementadas por essas instituições foi o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, resultado de uma parceria entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, a ONU Mulheres e a OIT. Esse programa consiste em disseminar novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional para alcançar a igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho. É dirigido a empresas de médio e grande porte, públicas e privadas. A empresa que executa as ações de maneira satisfatória no período do programa conta com uma marca de gestão eficiente, o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça. Na quinta edição, em 2015, 68 empresas foram agraciadas com o selo. A Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial também tiveram um importante papel no processo de discussão que culminou na aprovação da Convenção 189 da OIT, numa atuação conjunta com OIT, ONU Mulheres e a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, FENATRAD. É bom olhar para trás e para ver os outros países e ver que muita coisa já mudou para melhor. Mas também fica claro que é preciso avançar muito mais e lutar para garantir os espaços conquistados.
A desigualdade ela é um mal, não só para quem é vítima dela, mas para a sociedade como um todo. A gente só vai conseguir se sentir bem de verdade quando souber que nenhuma brasileira e nenhum brasileiro estão sendo deixados para trás por causa do sexismo e do racismo. Esse é o meu compromisso. Esse é o nosso compromisso. E eu espero que seja também o seu. Abre espaço, dá licença, abre espaço. As minas tão chegando e dominando o pedaço. Dá licença, abre espaço, dá licença, abre espaço. As minas tão chegando e dominando o pedaço. Aí que eu quero ver. É isso! Esse espaço é nosso de direito e vamos ocupá-lo cada vez mais. Aí que eu quero ver. Nós tá engajado e o passinho vai ferver. Pode vir, menina, que eu sei que você gosta. Pode vir, menina, no passinho das malocas. Pode vir, menina, que eu sei que você gosta. Pode vir, menina, no passinho das malocas.